Boa noite a todos. Que Deus nos ampare nessa noite e que possamos trazer, através das nossas palavras, um pouco de esclarecimento e um pouco de conforto para todos que estiverem necessitando. E nós temos aqui, eu fiz um levantamento, viu, Helenice? As bem-aventuranças estão em alta aqui no grupo. Nós tivemos em abril, o Medina falou, né? Bem-aventurados os que têm o coração puro. Em maio eu falei, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Aí o Medina, em julho, falou, bem-aventurados os misericordiosos. Agora, em agosto, o Paulo de Assis falou, bem-aventurados os aflitos. E hoje nós estamos com bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Né? E pacificador, vamos ver, eu gosto muito sempre de colocar no dicionário o que quer dizer aquela palavra, né? É o que restabelece a paz, quem busca pacificar, apaziguar, é o pacifista, né? O pacificador do conflito, e ele é capaz de pacificar, de promover a paz. Um acordo pacificador é um acordo que tenta, que busca colocar a paz. Às vezes, muito difícil nesse mundo que a gente está vivendo, né? De todas as bem-aventuranças, essa exige de nós uma parte mais ativa. Não é só, por exemplo, os aflitos, eles estão sofrendo. Então, eles estão com as suas dificuldades. Mas a bem-aventurança dos pacificadores nos convida a sairmos da nossa indiferença e nos tornarmos construtores de concórdia. Procurar ao nosso redor, buscar levar paz, levar concórdia. Se estão havendo conflitos, e são muitos conflitos que existem dentro da gente, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas dores, então a gente vai usar tanto a inteligência, o coração e também os braços. Trabalhar, porque muitas vezes é carregando uma cesta básica que a gente vai acalmar um coração que está com fome, que não tem alimento para dar para os seus filhos naquele mês. Então, é ação também. Porque exige o compromisso de cuidar dos outros, de sanar feridas, traumas, às vezes tanto pessoais como traumas sociais. Porque aquilo que divide, investir os nossos esforços nessa direção, tal como Jesus. São esses traumas, muitas vezes, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, que acaba ferindo e magoando o outro, né? Jesus, chamado Filho de Deus, ele veio e cumpriu a sua missão, dando a sua vida para fazer a religação do homem com o nosso Pai. E a fraternidade, nos dizermos todos irmãos. Então Jesus veio nos ensinar, veio nos trazer essa lição. Então qualquer um que seja construtor de paz se assemelha a Jesus e também é chamado Filho de Deus. Olha, gente, se assemelhar a Jesus é muito para a gente, né? Ainda temos uma longa caminhada, mas cultivarmos a paz, promovermos a paz no coração de nossos irmãos é também uma parte de Jesus. Os pacificadores, como os anjos, não estão tocando harpa, não estão só meditando.
Eles estão no olho do furacão, estão no meio dos problemas mais graves, nos problemas das guerras. É uma pleiade de espíritos que desce à terra para recolher os irmãos abatidos nos combates. Ou então, como Madre Teresa de Calcutá, vai lá consolar os aflitos, tratar as feridas, fazendo tudo o que é possível para que a paz se restabeleça. Muitas vezes, esse restabelecimento da paz não cabe a eles, mas eles trabalham para minimizar os efeitos das guerras. E essas guerras, esses conflitos, podem ser tanto entre nações, como também interiores. O sofrimento de nossos irmãos. E nós temos aqui a Madre Teresa de Calcutá, ela criou missionárias da caridade, ela, Madre Teresa de Calcutá, mas ela não limitou o seu trabalho à cidade de Calcutá. Ela espalhou pelo mundo as suas missionárias da caridade e tem diversos núcleos em diversos locais onde há necessidade, onde há dor e sofrimento. Elas estão lá trabalhando. E nós temos 2 Franciscos. Um que na sua oração pedia: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. E o outro Chico, que é o nosso Chico Xavier, que levou paz a tantas pessoas. Então, a Helenice deu uma página de Pão Nosso. Quantos livros o Chico psicografou, e esses livros levaram paz a muitos corações, a muitas aflições, foram abençoadas por esta paz, pelo seu trabalho, né? A paz só prevalecerá quando a tendência natural para a luta for vencida pela determinação pessoal de viver em um nível mais elevado. Tendência natural. Essa tendência nós temos lá da Idade da Pedra, há muitos e muitos anos. Era a luta pela sobrevivência. Então a gente luta mesmo, a gente eliminava aquele que ameaçava a nossa vida, né? A gente matava o outro. Mas isso tudo ainda está dentro da gente. Nós estamos lutando para dominar essa nossa violência, essa nossa agressividade para a luta, né? E tentando nos achegarmos a Jesus como o príncipe da paz, pois é o caminho para a paz na terra e a boa vontade entre os homens, como anunciou o anjo no seu nascimento, na ocasião de seu nascimento. Então, ele já chegou ao mundo antes mesmo que ele falasse. Veio um anjo falando em seu lugar: paz na terra e boa vontade entre os homens. Então, trabalharmos e educarmos para a paz. Como já dizia a Maria Montessori, uma grande educadora italiana, ela falava: as pessoas educam para a competição. E esse é o princípio de qualquer guerra. A gente educa para vencer o outro, para ser melhor do que o outro, para competir. E aí é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos educando para a paz. Eu me lembro, Lenice, não sei se ainda lembra, a minha filha, uns 2 aninhos, chegou da escola, ela estudava na escola da Helenice, chegou com uma mordida aqui no braço. Os 4 dentinhos aqui, os outros 4 dentinhos aqui e aquela mancha roxa. E o que foi isso, Clarissa? O Ítalo me mordeu. Mas o Ítalo é feio, o Ítalo é bobo. Como que ele vai morder você? E comecei a falar mal do Ítalo, né? Jogando ela contra o Ítalo, porque eu estava indignada com o braço dela mordido. Aí chegou uma hora que eu falando mal do Ítalo, ela virou para mim e falou assim: não, ele é meu amigo. E eu bati nele primeiro.
Então, eu fui descobrir a causa do conflito, né? Ela agrediu, mas ela não aceitou que eu falasse mal do amigo dela. Ele era amigo dela. Teve uma desavença ali, mas não acabou a amizade dele por causa da mordida, por causa do tapa que ele levou, né? E tem um antropólogo que, fazendo uma pesquisa pela África, viajando pela África, e parou numa aldeia, e naquele trabalho, naquela aldeia, pesquisando, estudando e tal, ele resolveu fazer uma brincadeira com as crianças da tribo, e era, vamos fazer uma corrida, colocou uma cesta de frutas num lugar muito carente, colocou uma cesta de frutas, e a criança que chegou, marcou uma linha aqui e mandou as crianças ficarem atrás da linha para correrem. Quem chegasse primeiro ficaria com a cesta inteira para cima, né? E aí prepararam as crianças todas atrás da linha, com cuidado. Então vamos agora contar, né? 1, 2, 3 e já! As crianças deram-se a mão e correram juntas. E chegaram juntas na cesta de frutas. Ele ficou surpreso com aquilo e aí perguntou para a menina: por que você não correu na frente e ficar com tudo? Aí o menino falou para ele: Ubuntu. Eu não ia ficar feliz se eu ganhasse sozinho e devisse os outros tristes. Então, o Ubuntu é uma ética ou ideologia do idioma Bantu e Guni. É uma filosofia africana que existe em vários países da África, que foca nas alianças e relacionamento das pessoas uma com as outras. O Ubuntu é tido como um conceito tradicional africano. Tentando traduzir para a língua portuguesa, humanidade para com todos. E se vocês... essa ilustração eu peguei na internet, as mãos unidas, falando também de solidariedade, é mais ou menos a mesma imagem, todos juntos, todos de mão dadas, por um bem maior que transcende a todos nós. Peraí, deixa eu achar aqui o meu papel. Jesus ensinou as pessoas a conviverem uma com as outras. E ele nos falou, né, nos trouxe 2 mandamentos. Nós tínhamos os 10 mandamentos recebidos por Moisés, e Jesus nos fala em 2 mandamentos, que estão resumidos em toda a lei e o profeta. O primeiro: amai a Deus sobre todas as coisas, do teu coração, do teu pensamento. E o outro: amar o teu próximo como a si mesmo. E ele ainda fala: o segundo se assemelha ao primeiro. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e se assemelha a Deus. Amar a Deus, amar uns aos outros. E hoje, ele ainda vai mais além, porque ele fala: amai os vossos inimigos e amai ao que vos caluniam. Bendizei o que vos caluniam, né? Então, no mundo que a gente vive ainda hoje, de muita violência, de muita agressividade, tanto na sociedade como, inclusive, no seio da família, muita agressão, muita violência. E essa preocupação, nós estamos falando aqui hoje, não é só nossa, né? O Papa Francisco convida a revolução da ternura numa de suas passagens, e ele
convida a acompanhar, curar e acolher, a partir de nossa realidade, aqueles que nos rodeiam, investindo nossos melhores recursos em favor da quebra da cadeia de violência. Então, acolhermos o outro, usando os melhores recursos que nós dispomos. E esses recursos não são apenas recursos financeiros, são recursos que temos dentro de nós para acolher, para receber com amor o outro, nosso irmão. É uma proposta simples, né? Revolução da ternura, né? Tanta revolução que tem no mundo, vamos fazer uma mais positiva, né? E ela, nesse momento de desumanização que a gente vive, a gente tem de pensar em sair de si mesmo e colocar a nossa vida a serviço de nossos irmãos, tentando entrar nesse fluxo do amor de Deus que a gente recebe e a gente tem de retribuir. Vem aqui e passa para o outro, né? Nossa presença que pode ser com palavras mansas, uma presença carinhosa junto àqueles que sofrem, que passam por dificuldade. E seremos mais mansos no nosso coração e mais humildes, como Jesus. Porque, na verdade, todos nós somos bons. Apesar de ter aquele violento dentro da gente, assim, de muitos séculos e séculos passados, nós somos bons, porque nós temos a genética divina. Nós somos filhos de Deus. Então, nós temos o DNA de Deus dentro de nós, né? Mas nós nos perdemos na vaidade, no egoísmo, no orgulho. Nós nos perdemos com esses sentimentos que nos dificultam a caminhada. E aí, vamos vida após vida, repetindo os mesmos atos. Precisamos nos mudar, nos transformarmos, né? Para lutar para a gente dominar as nossas más tendências e mostrarmos realmente que nós somos filhos de Deus. Eu sou boa, eu preciso mostrar isso, como acolhendo o meu irmão. Eu sou filha de Deus. E o meu irmão também é filho de Deus. Nós estamos juntos trabalhando aqui, aprendendo juntos, crescendo juntos, um amparando o outro. Nós temos na história da nossa humanidade um grande número de guerras, de conflitos. A gente, quando vai estudar a história do mundo, é guerra dos 100 anos, é guerra de não sei o quê. E temos hoje 2 conflitos ainda que a gente para até de falar, né? Tem a Ucrânia, que ainda não está em paz, né? Temos o Oriente Médio, que está sempre em ebulição, em revoluções, né? Mas muita gente, devido a isso, imagina que a paz é impossível. Não tem jeito. O homem não... isso faz parte do homem. Mas é possível, sim, a gente viver em paz. É possível a gente conviver bem com os nossos irmãos, judeus, muçulmanos, cristãos, como nós somos, né? Ou mesmo com os budistas, com os hindus, porque não importa a religião, podemos todos conviver com respeito um ao outro, com respeito às diferenças. Nós temos diferenças, mas nós temos a grande identidade um com o outro, que é sermos filhos todos do mesmo Pai. Todos nós somos filhos de Deus. Podemos ser judeu, muçulmano, budista, o que for,
nós somos todos filhos de Deus. E essa é a grande semelhança que a gente tem com toda a humanidade. E nós fazemos parte da humanidade, né? Na Bíblia, a palavra paz é shalom, em hebraico. Ela indica a condição de harmonia da pessoa consigo mesma, com Deus e com aquilo que a rodeia. E essa torna-se uma saudação comum entre as pessoas que usam o hebraico ainda. Muitas pessoas, eu tenho uma amiga que ela sempre me manda uma mensagem com shalom, né? Expressando os votos de vida plena. Então ela significa isso, né? A paz é, antes de tudo, um presente de Deus, mas depende da nossa adesão. É um presente que a gente ganha de Deus, mas que nós precisamos aderir àquele presente que a gente recebeu. Muitas vezes, a gente deixa o presente de lado e perdemos a oportunidade grande de evoluirmos, porque esquecemos aquele presente que Deus nos deu. Jesus deixou para a gente a regra de ouro. E a regra de ouro, né? Fazei tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós. Tão simples, né? Olha que coisa básica. Eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu vou fazer o outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Uma vez eu participei de um seminário de educação para a paz. E foi falado naquele seminário que numa reunião na ONU, com diversos religiosos do mundo inteiro, eles constataram que em mais de 200 religiões existia isso aí. Fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse. Com outras palavras, tratar o outro como gostaria de ser tratado. Então, essa é a regra de ouro. Eliminaria muitos e muitos conflitos. Eu não vou discutir com o outro, porque o outro, se eu fizesse o que ele me fez, ele também teria direito de reclamar comigo. Então, é mais fácil eu perdoar a ele, né? E tratar ele como se eu tivesse errado, eu gostaria de ser perdoado, né? Não só Jesus falou isso, Confúcio e Aristóteles também ensinavam aos seus discípulos essa máxima de fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Para haver mais paz, cultivemos a paz em nossas palavras e atitudes. Não é só a gente falar na paz. Não é só falarmos em paz, é termos atitude de paz, né? Aí achei essa página de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, lição 70, que o nome é Pacifica Sempre, usando o versículo Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Por muitas vezes, as dores que te afligem a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Olha quantas formas Emmanuel nos traz da gente pacificar. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. Olha quantas formas da gente pacificar. O perdão e o trabalho
A compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência chama loucura. Um fala uma coisa, outro fala outra, e dali faz uma bola de neve que fica difícil depois de se controlar ou de se desmanchar aquela situação que foi criada. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Então, tem diversas formas da gente pacificar. Pacificar servindo, pacificar ajudando, pacificar calando. E pacifiquemos sempre. Se mais do que nós herdarmos a terra como os mansos herdarão a terra, uma terra nova, uma terra no mundo de regeneração, se mais do que isso nós quisermos ser chamados de filhos de Deus, temos de mudar a nossa maneira de ser e de agir, buscando acima de tudo a paz, cultivando a paz em todas as nossas atitudes. Que Deus nos ampare e que a paz de Deus fique em nossos corações e que possamos levar esta paz para os momentos de conflito, para aqueles que estão sofrendo. Levarmos paz com ação, com trabalho.